Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, nosso Dois Toques desta quarta-feira e rodada do Campeonato Gaúcho. Vamos para a terceira rodada do Gauchão. Bola rolando, daqui um pouquinho o Internacional em Ijuí com o São Luís. E o Grêmio amanhã, né, com o São José, que é o clássico de Porto Alegre. E os novos reforços do Grêmio já treinaram, já se apresentaram. Está aí a expectativa aí de Diego Souza e Thiago para a campanha do Grêmio nas temporadas desse ano. O Internacional também, com o novo reforço de ontem, né, o Gabriel Bosquila, ou seja, a dupla Granal, se reforçando aí para as competições de 2020. Para tratarmos desses e outros assuntos, comigo, gremista, conselheiro Sérgio Vasques, tudo maravilha? Vamos saber se está satisfeito com essas contratações do Grêmio aí, querendo mais, enfim, né? Tudo bem? Flávio Fiorim. Ipiranga 100%, hein? 100%? Tá 2-0 contra o Pelotas. E o Pelotas está... Se cuide, né? Essa dupla Brapel vai ter que se cuidar cuide. e muito, hein? Hugo Larroque, agora já identificado, Tudo no maravilha. Colorado, agora já Tudo assumiu a 100%. bandeira vermelha. Let's go. E o Internacional completo, só sem... Opa, vamos lá. Boa, Deixa agora hoje. Vamos lá. Sem, Completo, só completo. sem... Vamos analisar esse primeiro bloco aí, porque o Inter do jogo inicia exatamente às 9h30, né? Para depois a gente falar do Grêmio também, os novos reforços. O Grêmio tem amanhã o jogo com o São José. São José que vem de 2 empates aí nas 2 primeiras rodadas, empatou em casa com o Esportivo na primeira e depois um grande resultado no domingo lá em Caxias, no Estádio Centenário, empatando também em 1-1. Você nos assiste nos canais 24 e 524 da Claro Net, para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, no Face. No Face, inclusive, você participa fazendo o programa conosco, mandando a sua crítica, a sua pergunta, a sua mensagem e também, além de participar, interagir, também é importante que você compartilhe aí nos seus grupos, peço que seus amigos também compartilhem, para que mais pessoas conheçam a RDC TV, uma emissora ainda jovem, vamos para 1 ano e meio no ar, mas genuinamente gaúcha também, focados nos assuntos do Rio Grande, com produção totalmente local. A RDC leva o Rio Grande para o mundo através das plataformas digitais. E é só você digitar RDC TV e você acessa ela em qualquer lugar do mundo e assiste a RDC TV em qualquer lugar do mundo. Também o Instagram da RDC, para você acompanhar os bastidores da emissora, e o meu Instagram pessoal, Cadu Oliveira Dois Toques. Me adicione lá para a gente conversar sobre as coisas do futebol, sobre as coisas do esporte, sobre as coisas da dupla Grenal. Nosso Dois Toques para cima, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área. Masal, 65 anos, nossa força e tradição. E GBOX, que é o seguro e proteção para a sua família. Uma instituição também genuinamente gaúcha, mas mais do que centenária, né? Então é o caminho certo para a sua segurança e a segurança da sua família. Bom, o Internacional, hoje lá com toda uma engenharia toda, voo fretado, enfim, para esse jogo, porque o Internacional, na próxima semana, começa aí a sua batalha, a sua briga em relação à pré-Libertadores, buscando vaga na Libertadores. O foco do Internacional é exatamente esse. Mas o Eduardo Cudê, a exemplo que fez na partida contra o Pelotas no último domingo, e aí eu não sei qual é o planejamento, se no domingo vai ter time reserva, time misto. O objetivo é fazer com que a equipe se entrose o mais rápido possível e assimile a sua mecânica de jogo. Hoje é time completo, com o D'Alessandro e tudo, exceção ao Paulo Guerreiro, né, o Flávio Fiorim. Tem escalação aí do Internacional já, ou Glarroque? Temos. Vamos dar uma conferida aqui, ó. Deixa eu entrar aqui. São Luís há quase 30 anos que não ganha do Inter, né? Lá em Juí. Me dá só um minutinho aqui. E o São Luís é outro que pode entrar naquele grupo perigoso. Na realidade, o Inter tem apenas 2 mudanças, né? Agora, eu acho que esse novo posicionamento do Alessandro, ele busca exatamente... foram no meio do ataque, o Johnny sai para a entrada do Musto, isso em relação ao jogo contra o Pelotas. E o Paulo Guerreiro, que terá o Thiago Galhardo, que já atuou nessa função exatamente na estreia do jogo contra a Juventude, né? Vamos lá. Marcelo Lomba, Rodinei, Rodrigo Moledo, Vitor Cuesta e Moisés, Musto, Edenilson, Rodrigo Lindoso, Patrick, D'Alessandro e Thiago Galhardo. Eu acho que esse é o time titular do Internacional. Esse é o time que certamente
claro, com a entrada do Paulo Guerreiro. É o time do Inter que terá para a estreia aí da pré-Libertadores. Serginho está rindo, por quê, Serginho? Tá? O Odair jogava com 3 volantes, agora joga com 4. Não, mas Não, é verdade. Não, isso é uma constatação, só isso. Não, pronto. Não, mas a é questão do verdade. desenho... Não, tem razão, tem razão. Mas a Mas maneira... meti o pau no Odair, coitado, o Odair foi embora daqui, meti o pau nele, não estou defendendo se é bom ou é ruim, meti o pau que jogava com 3, agora estou jogando com 4, tá excelente. Claro, é velha história, desceu no aeroporto falando espanhol, pau. É ídolo. Desceu, é da casa, Mas é que nem os garotos que sobem, quando sobe o jogador da base. Tem 1, 2 jogos, jogou mal, pá, desceu no aeroporto, é 10 jogos. E assim. Mas a questão, ok, eu concordo contigo, mas a questão é que o Cudê já deu uma demonstração que a mecânica do jogo, mesmo ele posicionando e saindo com os quatro jogadores como volantes, a saída deles, a penetração deles é outra. Ah, sim, uma amostragem maravilhosa contra o Pelotas. Ah, peraí, Cadu, vocês estão de sacanagem comigo. Bom, mas não é a Eu questão de ser o Pelotas. Eu não tô. Não é a questão de ser o Pelotas. O Pelotas é fraco, mas o que tem que se analisar é a maneira, a movimentação dos jogadores. Essa é a questão. Mas não é se então- o Pelotas é fraco, isso ele está utilizando como treino. Tudo bem, No cara. treino ele tem feito isso. Mas também. então o Odair não está todo errado, porque os jogadores também mas tinham a o mesma Odair- movimentação. Mas Ah, aí só a isso. movimentação dos jogadores, Sérgio, era diferente. Como? O Ednilson, quantos gols fez ano passado Não, também? mas o Edenilson... Quantos gols fez o Patrick Bom, ano mas passado tudo também? bem. Então, Mas peraí. a movimentação... É o Cudê. Não é a questão, Sérgio. Peraí, vamos analisar friamente. Não vamos tô analisando olhar friamente. pelas coisas pelo coração. não O tô D'Alessandro, coração, campeão. o D'Alessandro, se tu visse o jogo do Pelotas, o posicionamento do D'Alessandro foi completamente diferente quando era com o Odair. Era completamente. Ele está aproximado do Paulo. Bom, se o Pelotas é time fraco, bom, a gente tem que analisar a movimentação. Se depois contra as equipes maiores, mais qualificadas, vai ser diferente, bom, aí vai se analisar lá. O que a gente tem que analisar agora é a movimentação que ele adotou no Internacional. Ou seja, o D'Alessandro não está mais lateralizado, não corre mais para os lados, ele está fazendo uma função de aproximação com o Paulo Guerreiro. Essa é a questão. Agora, se tu botar essa se é 4-4-4-3-2-1, se é Mas eu não tô falando- eu não tô 4-2-3-1, falando essa de- não é a questão. A questão é a Mas eu movimentação. não estou falando de numeração, Cadu. Eu nem estou falando do posicionamento do D'Alessandro. Eu estou falando que se são 4 volantes ou não são. Antes eram 3. É que corneteava o coitado do Odair, porque jogava com 3 volantes. Agora estão jogando com 4. A corneta do Odair, que era um time não. Esse time que pelo menos mostrou. O Pelotas. Não Mas interessa. não mostragem. Mostrou um time propositivo. Tá bom. É um time que tem marcação na frente, marcação alta, que os meias recuam, a própria movimentação do Paulo Guerreiro. Essa é a análise que tem que se fazer. E tem chegada dos alas, tem Movimento jogada de completamente articulação, diferente. exatamente. O Rodinei perde um gol que seria um belíssimo gol com jogadas de triangulação. É importante que o Inter está construindo isso em cima desse pensamento do Cudê, que é ter um time ofensivo, porém com a compactação e um time propositivo. Como Já foi uma partida bem regular lá em Caxias do Sul, quando o Inter venceu o Juventude por 1-0, e agora se pôde observar na partida contra o Pelotas o grande avanço do time em relação da temporada passada. Pelo menos nessa amostragem inicial. Bem verdade que o Pelotas está fraco, prova disso que está perdendo agora também, mas é um indício legal do Inter na temporada. Essa é a análise que tem que se fazer. Ele deixou bem claro. No Internacional, a proposta é essa, é jogar em casa e fora da mesma maneira. Bom, aí é uma outra questão, depois se enfrentar time grande, se ele vai recuar, vai repensar a sua maneira de jogar, tem que analisar o que ele mostrou, a movimentação do time, né? E o que ele quer. Ele chegou aqui dizendo, olha, não é a questão que fosse o Cudê, podia ser o João, o Paulo, o Carlos, o Sérgio, o Flávio, o Hugo, não interessa. Esta é a proposta dele, esta é a maneira de jogar. Da mesma maneira que ele jogou com as equipes que treinavam anteriormente. Tá? E ele foi bem claro a chegar, no meu time ninguém caminha, no meu time corre. Agora, se é o Pelotas, eu tenho que analisar a maneira de jogar. O Renato tem essa postura. O Renato sempre disse, meu time joga da mesma maneira, que joga em casa e joga fora. O Internacional com o Odair não jogava dessa maneira. Em casa era um time, fora de casa era outro. E agora tem o Novo Hamburgo no fim de semana. E depois os chilenos, que é o teste mais difícil aí sim, vai se poder comprovar que o Inter está mostrando. Eu estou me baseando exatamente na proposta dele, no que ele disse,
na maneira dele jogar e na maneira que ele armou o time. Não podemos analisar e depois contra o time grande, aí vai ser uma outra situação. Né? Agora, claro que a proposta dele é exatamente arrumar o time para essa estreia da Pré-Libertadores. O que é um caroço, olha, é um pepino, uma coisa... É bem chileno sempre incomoda. Não, e pré-Libertadores, vai para uma pré-Libertadores aí em menos de um mês de pré-temporada. Só por isso. vai praticamente não pelo frio, time. né? Por isso eu até concordo. Não está bem Mas tu preparado sabe que é fisicamente. isso, Sérgio. O Grêmio não conseguiu, com os times principais, vencer o Caxias na estreia do Campeonato Gaúcho. Por isso, nesse sentido, sim. Agora, quanto ao time lá, não. Quanto ao time, o time está quase caindo para a segunda divisão. Agora, quanto à preparação, aí sim. Ok, Aí, mas a Laú tem uma tradição em termos de Libertadores da América. É um time que é acostumado a disputar Libertadores. Se o time é fraco, bom, aí é uma outra situação. Mas é um time que tem experiência nisso. O que conta é exatamente isso aí. Tu vai para uma coisa, é Campeonato Gaúcho. Tu vai chegar de qualquer maneira. Agora, tu ir numa situação como essa, e já tem os exemplos anteriores aí. O São Paulo, ano passado, ficou fora. E já se projetava o São Paulo no grupo do Internacional, que seria o grupo da morte, que era o São Paulo, o River e o Internacional. Ficou fora. O Corinthians, anos atrás, ficou fora. O Atlético Mineiro ficou fora. Né? Então, tu sair para jogos decisivos em uma pré-temporada... É complicado. E um time em formação, chegando os jogadores ainda, o importante disso é que os jogadores chegam, a gente observa nas entrevistas que os jogadores chegam com muita força, com muita garra, eles querem vestir a camisa do Inter e jogar, isso é muito importante, porque torna o time propositivo e aí sim, aí o papel do treinador como comandante é colocar o melhor time em campo e dar as estratégias, né? Com a chegada E tu sabe bem, Sérgio, como ex-dirigente, que nenhum grupo no mundo consegue assimilar a filosofia de um técnico em menos de 30 dias. Não, mas porque a demonstração, o que estão falando, eles da semana já está. O que estão falando ao longo dessa semana, que foi tudo modificado, mas foi modificado. Que é uma loucura. Foi modificado. Mas a impressão que dá é que já está tudo certo. Não, a gente tem que analisar as modificações. Então tu não visse o jogo, porque a maneira que o Internacional se movimentou em relação ao Daíra é completamente diferente. Não, tu tá rindo, eu não sei se tu tá brincando ou se tu tá... Não, mas é sério, tá brincando. Não, mas... Deu uma piscadinha há pouco ainda, acho que tá sacanagem. Não, porque a movimento é completamente diferente. E essa foi uma das questões, inclusive... Não pode ser diferente com 4 volantes. Pare com isso. Mas é o posicionamento, Sérgio. Posicionamento com 4 volantes. Então, agora quando chegar esse outro rapaz que chegou que é meia, bom, aí sim... Aí vai ficar modificado. Agora, com 4 volantes, quer dizer, o ano passado, 4 volantes, porque o volante tem que saber jogar. Então, o ano passado ele sabia jogar, eles vão aprender agora. Essa é a divergência de vocês. E a movimentação, tio. A movimentação existia. Mas se tu via... Contra os alas, contra os laterais, sim, se tu falares que os laterais melhoraram muito em relação ao ano passado, concordo. Completamente. Como é que o Internacional jogava? Como é que o Internacional jogava no passado? Isso sim. Era com jogadores lateralizados. Ou era com o Nico Lopes, ou era com o Potker, ou do lado com o Elton Silva. O que tu não viu jogadas no Internacional, são jogadas pelo meio, hoje exatamente usando os laterais. Isso não é modificação? Os laterais sim, isso melhoraram. Então, qual é a função desses volantes? Desses 4, qual é a função desses volantes? Mesmo do ano passado. É sair, como foi aquele gol de surpresa do Edenilson. E até porque, Cadu, quantas vezes falamos aqui no programa, não fui só eu, nós falamos no programa no passado, na nossa discussão sobre o D'Alessandro, a gente sempre brincava que o D'Alessandro tinha que ter aquela função que tinha o Douglas, lembra? Jogar solto, e que ele está jogando agora, que jogou exatamente. Agora. Mas a gente falava isso desde o ano passado, que essa era a função. Aí tu está me dando uma diferença. Tá. Se falava isso, o Odair não fazia isso. Essa é uma diferença. Mas quantas partidas jogou o D'Alessandro ano passado, tia? Mas não jogava, fazia essa função. Mas não jogava porque não jogava. Quantas vezes ele ficou fora? Mas não fazia essa função. Sim, mas quantas vezes ele ficou fora, Cadu? Mas isso é uma outra questão. Como outra questão? Você não jogou. Menos da metade. Ele jogou menos da metade. Mas quando jogava, não fazia essa função. Bom. Essa é uma maneira. O Cudê, quando ele diz. Nós vamos discutir isso aí no final do ano. Se o Cudê chegar, no mínimo em terceiro no brasileiro e se chegar uma final da Copa Brasil. Senão, o outro com toda aquela. Resultado. Isso serve para qualquer time. Isso é evidente. Isso serve para qualquer time. Então vamos ver. O planejamento só. Isso aí era uma das únicas frases que Vitório Pífero dizia, né? Correto, né? O planejamento só dá certo se tu ganha. Isso é a mesma coisa que eu estava falando agora lá com o Theo mesmo,
Está falando com o Hugo também. O grande problema desses clubes, quando não tem dinheiro que não pode contratar, eles botam os gurias a jogar. Agora, o próprio Odair, que não usou muitos garotos da base aqui no Internacional, agora lá no Fluminense, esse fim de semana jogou com 17 e com 16. Porque não tem, então bota a jogar e apareceu os guris. Fez 5. O material humano tem que ser usado. O Inter tem que olhar com bons olhos. E está olhando, né? Subiram 3 da Copa São Paulo. Vejam, o Prêmio Henrique ele buscou na Copinha, porque o Bruno Fux foi servir a seleção olímpica, puxou os garotos, o Pego que tá machucado, lesionado, puxou mais 3 jogadores. Então é importante isso, que o Inter consiga ver e tirar da base dele sustentação. Mas, Hugo, a base, eu sempre digo, as grandes conquistas de Grêmio Internacional, a redundância, foram baseados na base. Exatamente. Foram baseados na base. Tinha no mínimo 5 ou 6 jogadores Todas da base. as grandes conquistas do Grenal foi dessa maneira. 5 ou 6. Agora, a exigência te obriga, às vezes, a não utilizar. O Grêmio revelou aí, tem revelado ultimamente mais jogador, porque é um time mais consistente, é um time que vem vencendo. O Internacional não podia fazer isso pela necessidade e a conquista do título. E o planejamento era do Internacional exatamente isso. Se tivesse conquistado a Copa do Brasil, já tinha garantido a Libertadores, faria o quê? Usaria no restante do Campeonato Brasileiro exatamente os jogadores da base. E eu tenho salientado sempre aqui, nos nossos programas aí especiais de final de ano, onde estava o presidente Marcelo Medeiros, e exatamente ele fez. A base será utilizada esse ano. Porque não existe nada mais frustrante para um treinador da base saber que ele tem peças de reposição para que possam usar no time principal e virem medalhões ou outros jogadores com qualidade inferior que tem na base. Porque o Sérgio, porque foi um homem da base, sabia muito bem que para te lançar os meninos da base tem que ser num time certo, consistente. Tá, tu não vai botar num time ruim... Tu não vai lançar todos juntos, mas 1 ou 2 pode ter. Essa história que tem jogador que pode dar sustentação. Não, mas o Renato, quando teve a necessidade, lá no início da Libertadores, que o Grêmio estava numa situação ruim, ele foi se recorrer em 3 jogadores da base. Sim, por necessidade. Por necessidade. Mas é porque eu estou falando, o Odair está jogando com esses guris lá por necessidade. Senão não vão jogar, Cadu. Eu não sei. Nem Grêmio, nem Internacional. Escala o Grêmio Internacional, quantos jogadores tem da base, tanto no Grêmio como no Internacional? O Grêmio tem 2. O Internacional acho que não tem nenhum. O interessante é que o treinador tem que ambientar esses meninos, colocar eles com os cascudos, com a turma mais madura, para ver a ambientação de vestiário, de torcida, de aglomeração, para os meninos sentirem realmente como é que funciona ali dentro do vestiário, nas 4 linhas, enfim, para ter essa sustentação, para ver o que acontece com eles. Viu o que ocorreu ontem no Jogo do Brasil, quando entrou o PP? O Brasil estava sofrendo para ganhar da Bolívia. Certo. Aí o PP entrou, mudou o jogo ontem, né? Mas é um rompante, é uma jogada explosiva, é aquela força, aquele tesão de jogada, querer mostrar. Mostrar isso serviço. É importante. Isso saber é importante. que tem lugar para ele no time. Mas o Hugo hoje até está muito diferente, que hoje a história das categorias de base está muito... O Grêmio, por exemplo, que tem o Sub-23, o próprio Internacional que tem, já estão muito próximo do vestiário do profissional. Antigamente havia uma distância muito grande. Hoje eles já estão convivendo muito mais. É lógico que tu não vai pegar e botar 4, 5 jogadores no time principal, evidentemente que não. Mas, pô, os escalares do Internacional, hoje o Internacional não tem nenhum da base. E o Grêmio tem 2, que já veio do ano passado. Entende? Sim. Entendeu? É esse tipo de coisa. Ele tem que colocar e tem que deixar os jogadores jogarem um pouco mais. Não é botar um jogo e sair, Não vai aproveitar. Tem jogador que desce no aeroporto aqui e teve 10 chances. Qualquer jogador que desce no aeroporto tem 10 chances. Se falar castelhano é 20 jogos. Essa que é a diferença. E aí esses guris impressionantes. Como é que tu vai dizer que o Internacional não tem ninguém na base? Há 2 anos que o Internacional ganhou, foi campeão brasileiro, sub-23, foi a final. Essa Copa São Paulo tem que ter, agora a própria... Não, agora São Paulo foi esse ano, mas o Internacional vem há 2 anos já, ele ganhou a sub-23, foi campeão brasileiro. Ganhou o brasileiro, exatamente. Ganhou o brasileiro, tirou vice na outra. Pô, é impossível que não tivesse 1 ou 2 jogadores lá. Não, para aí, ó. É impossível não ter 1 ou 2 jogadores da qualidade que alguns jogadores que o Internacional contratou. Não, isso aí que não tem. É isso que eu digo. Algum jogador tem que ter, pelo amor de Deus. É impossível. Sim, o único que tinha aqui do time da base internacional é o... O único que apareceu foi o Thiago, aquele o lateral esquerdo, é Thiago, né? Aquele que foi vendido.
Não, do meio Que campo. foi agora, corneteado. Iago. Que foi corneteado pra Iago. caramba. Foi corneteado e agora depois que foi embora. Exato. Mas é da isso, casa. É isso que eu digo. Mas é da isso casa, que eu digo, da casa é isso que eu corneteado. digo. Se falar castelhano, não É é. isso que eu digo. Bom, mas isso aí Isso aí é o. Isso aí para a dupla Grenal falou em castelhano. Não, mas craque. é que a mídia também força muito a barra, vamos deixar bem claro. A mídia, hoje, inclusive com essas redes sociais aí, para derrubar um jogador é uma brincadeira. E a mídia começa. Fala muito a mídia que pode ter recalque. Hã? Não fala muito a mídia que pode ter Tu já recalque. está levando para outro lado. Tu já está levando para outro lado. Quando ganha, a mídia não tem participação. Cuidado com o Quando recalque. perde, Tu a mídia tem participação. sabe muito bem que que tem isso? muita gente da mídia que Que fala com isso? o coraçãozinho e dá-lhe paulada. Tu sabe muito bem. Não, hoje na mídia tem os identificados. Então, não, Hoje tem os e hoje identificados. com essas redes sociais aí é uma beleza. Mas falando sobre isso, são 3 jogadores que a partir da quinta-feira se incorporam aí ao grupo principal. Já tinha, né, inclusive o Pedro Henrique, que era o zagueiro. O Pedro Henrique, inclusive, foi tirado, né? Foi tirado lá da Copa São Paulo e colocado no grupo principal. Que é o Prachete, que já estava aí, e os zagueiros, o Thiago Barbosa e o Carlos Eduardo. Bom, com esse nome, está garantido. Tá certo. O Carlos Eduardo, com esse nome, está Cadu, consagrado. você Está sabe consagrado, que- tá sabe que- consagrado. Não sabe- precisa nem jogar. Tá E se o consagrado. último sobrenome fosse Oliveira, melhor ainda. Aí não. Opa, hoje está difícil o nosso campo. Vamos lá. Cadu, o que eu quero dizer agora, tem o lado bom disso aí e o lado ruim. Eu vou te dizer, porque em 93, quando nós assumimos o Grêmio, por exemplo, eu me recordo que nós subimos vários jogadores porque não tinha para compor o grupo. E os jogadores não jogaram. O jogador que não joga morre. E sobe esses garotos, ficam lá praticamente com idade de 20 anos, 19, 20 anos, que poderiam estar disputando uma sub-23, ou coisa, ficam lá só trabalhando e, como se diz na gíria, tocando bola atrás da goleira. Acabam não jogando nunca. E acabam passando o tempo deles. Passa o tempo. Esse é o, tem que ter muito cuidado. Tem que mandar adiante, né? Eu me lembro alguns jogadores que surgiram que foram muitos jogadores. Eu lembro do Gé, todos nós falávamos muito bem. Sim, quantos jogadores? O Gé, o Gasolina. Você vê o Gasolina? Quantos jogadores prometiam na base não dão uma resposta no principal? mas E às por vezes quê? jogadores Mas sabe que não por quê? têm uma grande projeção na base acabam Mas dando sabe uma... por quê, Cadu? Não jogavam no profissional, ficavam só treinando e acabaram não jogando no júnior também. E aí passou o tempo deles. Esse Mas é o vamos lá, problema. então os jogadores... Ontem o Internacional anunciou o Gabriel Bosquila, né? Também um jogador de 23 anos, que começou lá no Guarani de Campinas, passagem de São Paulo em 2015. Filho do homem, né? É? Filho do homem. Filho do do homem. Cídio, né? Filho do homem. Do Vanderlei Bosquila, o Cídio, técnico. Do Cídio, do árbitro? Do Cídio filho dele. do árbitro. Aí ficou lá no futebol europeu, no Monaco, e ele que foi contratado, até surpresa, onde está aí, ó, algumas características dele, olha lá, olha as características dele. Chute lá. longa distância, perna esquerda, cobrança de falta. Ele gosta de jogar pela meia direita, porém puxa para a esquerda e vai agudo em direção ao gol. É um jogador rápido, viu? Eu vi os lances dele. É um jogador que vem para somar e é uma importância. Não, essa de jogador, super essa que positiva. de jogador para somar, eu também discuto. Eu vim para somar. Não, Cadu. tem que vir para jogar. Tem que vir, isso aí é discurso de boleiro, eu vim para somar. Não, acima de tudo, a gente precisa de elenco, né, Mas cara? quem soma divide também, né? Pois é, quem soma divide. Não pode multiplicar também. Não, o Hugo, O Inter precisa de elenco, certo? eu vou Se não, vejamos, 4 campeonatos importantíssimos pela frente. O Inter precisa de elenco e esse menino vem para compor ali uma composição sensacional, porque na meia cancha, inclusive, vai ter uma briga super sadia ali na meia cancha do Inter, né? Mas eu acho que ele, não tenho dúvida, é um jogador que tem uma experiência, jogador de futebol europeu, mas tem aquela questão também de volta e readaptação, né? Todos os jogadores que voltam acabam tendo problemas de readaptação. A sensação que eu tive, eu olhei alguns lances dele por A gente tem os lances aí, vamos ver os no lances. YouTube, eu vi algumas no YouTube. Sem áudio, olha aí. Eu vi e me pareceu que ele é um jogador que dá muita assistência, ele não é muito do Sim, chute. sim. Tu entende? Ele, não estou dizendo que ele não chute, mas a assistência, quase todos, a maneira é a assistência que ele dá. Acho que foi esse um dos lances que eu vi. E ele dá sempre, pode ver, ele está sempre dando assistência. E é difícil, ele até chutou uma ou duas bolas assim, não é um jogador que faz gol, Não. sabe? Mas em termos Mas de contribui muito para o time. E tem um chute certeiro, né? Ele pode ver que ele bate bem na bola, coloca ela bem.
Ele é um jogador de assistência. Até não é muito de fazer. O jogador de penetração, de movimentação, de rápido. Pareceu mais. É um jogador que gosta de. Até os números dele, se não me engano, claro, lá o calendário europeu é diferente. Na temporada, acho que em 27 jogos. Ele foi campeão em 2000. Ele marcou apenas um jogo, apenas um gol. Ele foi campeão na temporada 2016-17 pelo Mônaco. E é um acréscimo importante para o Inter. Um jogador rápido, incisivo. Ele propositivo, ele articula bem. E é de chegada, né? Tu vê que ele gosta de participar. Agora o Internacional gostava de volantes, né? Passava na frente do Beira-Rio, o Internacional era volante pegar. Agora o Inter trouxe esse jogador do futebol árabe, que era do São Paulo, o Marcos Guilherme. Que também é um jogador das características do Bosquila, um jogador de movimentação, também não é um jogador de muita conclusão. Não é um jogador de conclusão, é um jogador de movimentação, um jogador de assistência, né? Por isso que o Internacional disse e tem dito, que busca um centroavante, até para ter como alternativa aí em função do Paulo Guerreiro, até porque tem eliminatórias esse ano, tem Copa América, né? O Internacional vai estar muito desfalcado desse jogador durante... Agora, é que eu tenho dito, olha... É raro hoje, centroavante é uma coisa raríssima. Então, é verdade que o Grêmio busca um centroavante, em vez do André, agora buscou o Diego Souza para jogar como 9, ser o camisa 9. Então, é raridade hoje ter espécie em extinção. Tem o Fred sobrando aí. Quem? Fred. O Fred, pois é. Matador. É matador. Mas é isso que eu digo. A dupla Grenal tem... A gente vai falar do Grêmio depois... E eu não sou contra jogador de idade, eu acho que a questão é tu ter rendimento, ter produtividade, né? Mas estão buscando jogadores que daqui um pouco se diz, mas é esse, porque não tem no mercado para buscar, então tu é obrigado exatamente a correr com os jogadores já nessa situação. Quem tinha para despontar não despontou, que foi o Pedro, que jogou, se lesionou e foi para a Europa muito rápido, o Pablo, que fez sucesso no Atlético Paranaense e depois foi para o São Paulo, também não rolou. Esse ano começou o bem, Tardelli esperava alguma coisa aqui no Grêmio, também não rolou. O André esperava também, não veio. Ou seja, olhando no Brasil, tem 2 ou 3 centroavantes natos, não se tem mais. Bom, o Internacional daqui um pouquinho, então, tem esse jogo São Luís, então praticamente com força máxima aí, a exceção e projetando a estreia do Inter na próxima semana, dia 4, terça-feira que vem, né? Na pré-Libertadores, apenas sem o Paulo. E com o Musto, acho que o Musto é a primeira partida que ele sai jogando. A primeira partida titular. Tinha começado. A primeira partida. E esse é um homem de confiança do Godê, um jogador que foi pedido por ele, mas é um jogador daquela situação. Esse é um problema também, é um jogador que está 1 ano sem jogar, né? Estava suspenso aí pelo antidoping. Ficou 6 meses, depois o CAS, né? Que o CAS é o parceiro do Internacional. E também depois pediu uma punição e ficou mais 6 meses aí, ou seja, 6 meses sem ritmo de jogo, apenas treinando. Tinha falado do Caxias, o Caxias está ganhando do Aimoré lá, 1-0. Quanto? 1-0? 1-0. O Ipiranga 2-0 no Pelotas, Juventude Novo Hamburgo 0-0 e Brasil Esportivo 0-0. Tá certo. Revisão do seu carro aonde? Casa dos Pneus, né? 50 anos de qualidade, lá você tem que fazer revisão do seu carro. A gente está em época aí de férias, de colocar o carro na estrada, mas mesmo que você não viaje, é uma questão de segurança, né? Então você tem que fazer revisão do seu carro lá na Casa dos Pneus, ou na cidade, ou para viajar. Os pneus não estão legal, estão ficando desgastados, careca, então você aproveita também a promoção permanente que tem lá na Casa dos Pneus, Avenida Ceará 1055, lá que é o caminho para sua revisão e troca de pneus. Nosso 2 toques também para visiótica, óculos e acessórios, olha, lá você tem óculos de grau, solar, lentes de contato e de marca, de grife, né? As armações. Então, a sua lente não está legal, tem que trocar, a sua armação também não está legal, tem que trocar. Os óculos, aí a gente está no verão, óculos solares, todos de marca, de grife que você tem lá na visiótica. Então, aí está aí o site, o endereço, o telefone e lá também você, na visiótica, todas as suas bandeiras, todos os tipos de cartões aí que você tem lá na visiótica. Nosso 2 toques também para a Gimo, qualidade comprovada com os produtos da Gimo. Vamos para o rápido intervalo, bola rolando seguidinha lá em São Luís, lá em Juí com São Luís, Internacional, partida exatamente nesse momento iniciada a partida São Luís e Inter lá em Juí. Depois voltamos para falar do Grêmio, os nossos reforços que estão chegando aí. É o Grêmio que tem a tranquilidade toda de Libertadores somente no mês de março. Já voltamos.
Estamos de volta com o nosso Dois Toques. Nosso Dois Toques de hoje com Sérgio Vasquez, com Flávio Fiorin e Hugo Larroque. Você nos assiste os canais 24 e 524 da Claro Net para as principais cidades do Rio Grande do Sul, para o mundo. Vamos ao vivo em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, no Face, que você participa, mandando sua crítica, sua mensagem, compartilhando também, né? Importante que você faça isso, compartilhando, pedir seus amigos compartilhem. Aí nos seus grupos, para que mais pessoas conheçam a RDC. Para 1 ano e meio no ar, uma emissora jovem ainda, mas genuinamente gaúcho, focada nos assuntos do Rio Grande, com produção totalmente local, leva o Rio Grande para o mundo através das plataformas digitais. É só você editar RDC TV e você acessa qualquer uma das plataformas em qualquer lugar do mundo e assiste em qualquer lugar do mundo. O Instagram também da RDC para acompanhar os batidores da emissora, meu Instagram pessoal, Cadu Oliveira 2 Toques. Você me adiciona lá para a gente, né, conversar sobre as coisas do futebol. Nossos 2 Toques para a Baidov. Na Baidov você tem tudo na linha automotiva, áudio, vídeo, automação. Você tem câmeras de segurança, também casa automatizada, residência, ou seu escritório, película sua casa. para carro também? Também, né? Que você monitora aí no seu celular, no seu tablet, no seu notebook, no seu computador, películas, como disse o Flávio Fiorin, para carros e também para residência, espetáculos, películas de residência lá da Baidov. O pessoal do interior tem o site www.baidov.com.br e o pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, 2 endereços, na Benjamin Constant 1315, quilômetro com São Pedro, da Avenida Ipiranga 5800. E multimídias, né? Multimídias lá, você não tem uma multimídia, multimídias para todos os tipos de carro lá na Baidov. Nossos 2 Toques também para Village, serviços contábeis, é só você acessar o site da Village ou você liga, tá aí o site, o telefone e se torne um cliente da Village. Seu carro está com aquela batidinha chata na porta, no paralama, para-choque, então você resolve lá no martelinho de ouro. Chapeação, pintura, espelhamento, polimento, para deixar o seu carro 0 km. Euclides da Cunha 309 aqui em Porto Alegre, ou você liga 51, código de área 33 15 21 60. Você liga ou passa lá, fala com o Marcelinho e resolva o problema do seu carro lá no Martelinho de Ouro. Bora, formação no intervalo, como foram para o intervalo, apenas 1 minuto de jogo e o São Luís vencendo o Internacional por 1-0, gol de Michel, que foi o goleador do Campeonato Gaúcho do ano passado. Foi, verdade. 1 minuto de jogo já marcou. 1 minuto. E o Pelotas contou com o Juliano lá no Colosso da Lagoa, Ipiranga 2, Pelotas 1. Tá certo, então vamos informando aí enquanto a bola rola aí com os demais jogos aí do Campeonato Gaúcho, evidentemente que o foco principal é esse jogo do Internacional com o Ijuí, lá em Juí contra o São Luís. E o Fla-Flu tá 0-0. Fla-Flu 0-0, tá aí, ó. A gurizada do Flamengo. A gurizada do Odair, com a gurizada do Flamengo, né? Que está disputando o Campeonato Gaúcho. O Flamengo está com a gurizada? Sim, em função das férias e por a decisão do Mundial Interclubes, né? Sérgio Vasquez, e a tua opinião sobre esses novos reforços aí, jogadores que foram criticados, inclusive havia certa uma restrição por parte dos torcedores, mas aquela história, depois que contrata, aí tudo tem que ser passar bem, tem que torcer, tem que apoiar, né? E essa foi a posição que tem sido dos jogadores aí que o Grêmio trouxe em relação ao Thiago Neves, mas principalmente ao Diego Souza, né? Eu acho que vieram... O interessante, Cadu, que ao menos, apesar de ser jogador de idade mais avançada, foram contratos de 1 ano, né? Então, isso só aí já melhora. Eu não gosto de contratar esse jogador muito velho, faz o contrato de 3, 4 anos. Porque eu acho que 1 ano eles podem dar um resultado interessante. E se derem, se renovam. Entende? Eu sou contra trazer jogador de acima de 30 anos e darem 30... Não fica amarrado. Fica amarrado. Não dá certo. Ele joga 1 ano, depois os outros... O Thiago Neves estava querendo um contrato até de 2 anos. Querendo, eu também quero. O Diego Souza tem 34, né? Querer nem sempre é poder. 33. Essa é boa, hein, Fiorinho? Nem sempre. Eu acho que o Thiago Neves veio mais focado, porque, pô, trouxe toda a família já bem. Chegou com a família. Parece ter bem focado. De repente ele pode... Saber jogar sabe, né? Desaprender não desaprende. A gente só não sabe se vão ter aquela força. Se tiver a fim de jogar, pode ser um... Não, a capacidade de futebol, tecnicamente, dele é discutível. Ele não sabe se vai ter intensidade, aquela que é necessária hoje para o futebol, que é o que está exigido do futebol, né? Agora, saber jogar, tanto ele como o Diego Souza. Apesar do Diego Souza, principalmente no ano passado, não... Mas aquele time do Botafogo não tinha como jogar bem também. Né? Tudo bem. Ele no Botafogo era reserva.
Ele era reserva do Botafogo. A passagem dele pelo São Paulo foi terrível. Mas Agora, eu acho que tem... jogar, sabe? Aquele negócio, se ele botar aquele algo mais e, de repente, chegar aqui com um grupo interessante, eu acho que ele não vai sair tanto vai ficar mais focado lá na frente, não vai voltar muito. Eu acho que o estilo de jogo do Grêmio pode ser que ele dê certo. Uma coisa é certa, eu acho que mais que o André ele vai fazer. Certamente. Então, só o fato de fazer uma maneira. E a minha satisfação é essa, tá de parabéns ao diretor do Grêmio, ao menos fez o contrato de 1 ano. Isso Pois aí, é, sim. vamos lá. O André chegou aqui com uma expectativa bem ao contrário do Thiago Neves e do Diego Souza. Era um jogador incontestável, era um jogador que foi, olha, recebido por qualquer gremista, pelo que ele dizia. Eu fiz essa consideração e fui chamado na época, é secador, tu está secando o André, mas eu busquei o histórico do André. O André, nas equipes grandes por onde passou, no Corinthians, no Vasco, no Atlético, ele não tinha dado uma resposta positiva. Ele deu uma resposta boa no Santos. Quem era a parceria? Neymar, Ganso voando na época, no esporte, Robinho. Diego. No esporte era o Diego. Não, mas O Santos. só um pouquinho. Mas no esporte, o esporte era um time que jogava para ele. O Grêmio não ia jogar para ele. Como? Jogava para ele, só que ele não jogava jogava. para ele. O Grêmio até jogava para ele, só que ele não jogava. No esporte era o time todo jogava em função dele. É isso aí. Olha, contratar, eu sempre disse. Eu sempre analiso muito o início do ano. Tu tem que tirar os ruins. Os ruins que tu tem que mandar embora. O Didi, o ex-presidente Fábio Koff, Fernando Fábio Koff. Jogador. Mas tu contrata ruim e contratação é muito relativa. Por isso que eu estou falando, contratar pode dar certo, pode dar Então. errado. Pode dar certo. Agora, mandar embora, tu pode saber que é os ruins que tu tem que mandar embora. Tá? Mas às vezes tu não consegue se livrar dos ruins. Então, Deixa treinando em separado. Então, isso aí, os ruins que o Grêmio mandou embora, o Diego Tardelli, que as contratações que o Grêmio fez no ano passado, todas as contratações de vulto, contratações que vieram do futebol europeu, o Thiago Neves, o Diego Tardelli veio para ser a cereja do bolo. O futebol europeu veio da China. Não, mas Felipe Viseu, Montoya... Não, Viseu machucou. Ah, bom. Mas por que não ficou? Porque, então, se tinha todo esse potencial. Porque tinha que pagar mais, aí não valia a pena. Bom, não valia a pena. Não valia a pena, porque ele se machucou, mesmo, não dá para fazer. Mas ele era reserva, ele era reserva do André. Não, ele era reserva. Machucou, não, mas nunca foi titular. Mas quando ele começou a ser titular, ele se machucou, Cadu. O Montoya, que não ficou 6 meses, a metade do ano foi embora. Ou alguém contestou essas contratações aí no início da temporada de 2019? Eu não vi ninguém contestar. Nem o Diego Tardelli, nem o Felipe Viseu, nem o Montoya. Né? O que eu tenho dito. A única contratação do Grêmio que deu certo o ano passado foi que era reserva, que era o David Braz. Continua na reserva. Não, mas foi a única que deu resposta positiva. Então, isso faz parte do jogo. Agora, se tu pode opinar se tu gostaria de contratá-lo ou não. Agora, depois que vem, tu tem que fazer o quê? É o que tem pro mercado. É que acontece o seguinte, nós brasileiros estamos mandando os guris embora. Jogos, não é que não, Tony, nós não estamos mandando embora. Não estamos mandando embora. É que hoje o futebol europeu, eles vão buscar exatamente esses guris de base. Com 17, com 18, e aí não estão mandando embora. Não tem capacidade de segurar. Aí nós vamos buscar os fins de carreira. Porque tu não tem alternativa. E aí nós vamos, sabe quando é que nós vamos ganhar de novo desde o Mundial? Nunca. Nós não vamos ganhar nunca. Bom, mas vamos ver o que a apresentação, enfim, do Diego Souza, né? Sobre esse seu retorno ao Grêmio. Isso eu sou contra jogador voltar depois, né, de ter tido um momento bom. O jogador depois volta, e não estou me referindo a isso. Da mesma maneira que eu me postei, me coloquei em relação ao Rafael Sobis do ano passado. Se for retroceder, quando o Renato voltou para o Grêmio também não foi a mesma resposta quando ele atuava. Também, eu acho que, a não ser que seja um jogador jovem. Eu sempre digo o caso do Nilmar no Internacional. Na terceira, né, na segunda volta. Então, o jogador que teve 2007, quantos anos vão isso aí? Com 13 anos. 13. Né? Mas, essa é uma das apostas do Grêmio. Vamos ver o que o Diogo Souza fala. A aposta de um ano me serve. Eu ficaria chateado se fosse um contrato de 3 anos. E um ano até, vamos ver o que acontece. O Diego Souza ele fala sobre o seu retorno ao Grêmio, né, após 13 anos, e também sobre o fato de jogar com a camisa 9. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar vestindo essa camisa novamente. Tive uma passagem muito boa por aqui. Sempre fui muito bem quisto aqui, muito bem recebido. E depois de um certo tempo, eu volto
e volto com a mesma motivação, com um sentimento maravilhoso de poder ajudar da melhor maneira possível. A gente só consegue responder dentro de campo. Eu posso falar o que for aqui e posso receber críticas, elogios e dentro de campo que a gente mostra realmente o nosso valor. E eu estou ansioso mais do que nunca para poder vestir essa camisa, para poder estar dentro de campo jogando e poder mostrar o meu valor e ajudar da melhor maneira possível, que é o que eu posso garantir, é que eu vou dar o meu 100% sempre. Toda vez que entrar dentro de campo, vou dar o meu melhor. E hoje eu me vejo como um camisa 9, realmente, né? E, como eu disse, um time que joga a maioria dos jogos no campo ofensivo. Isso é quase um sonho para um centroavante, né? A bola tá passando toda hora, tem muitos cruzamentos, muitas combinações e eu tô babando para fazer parte desse trio, quarteto ofensivo, para realmente poder desfrutar desse tipo de jogo. Tá aí, com o camisa 9, jogador. Agora, ele disse uma coisa assim, ele disse ali no início da série, eu venho com a mesma motivação em 2007. Não, ele tinha que vir com uma motivação muito maior. A oportunidade que o Grêmio está dando para ele, que o Renato está dando para ele, a motivação tinha que ser infinitamente superior. Ele está desafiando os astros, né? Geralmente os caras começam no ataque e vão voltando, quanto mais velhos vão indo para a defesa, né? Ele está fazendo o contrário, né? Os caras começam de 9 e vem vindo, vem para o meio do campo, vem para a defesa, e ele está fazendo. Ele chegou a primeira vez aqui no Grêmio como volante. Depois ele virou segundo volante, depois de meia, e agora centroavante. Ele está indo para frente. Porque o jogador numa certa idade vai ser do contrário. É o contrário. Né? Tá bom. Agora, ele pegou bem ali, ele está certo. Ele com toda essa parceria chegando ali, e ele vai ficar só na zona do agrião, ali botando para dentro. O Mano usava ele no meio, né? Pode ser consagrado. Quando ele teve aqui, ele usava no meio, né? O Mano. E ele também tem essa característica de saber jogar a bola com articulações, de passe 1-2. Não, é um jogador também tecnicamente é um belo jogador. Pode vir não a dá ser pra negar. titular do Grêmio. E ele cabeceia muito bem também. Eu acho que fundamentalmente os dois vão ter isso aí, o apoio do Renato, eles vão ter que jogar pelo Renato, para o Renato ter bancado aí essa contratação desses dois jogadores. Vão jogar por eles. Joga por eles. Vão jogar porque eles jogar por eles? Claro, eles querem vencer. Se eles vieram para cá, principalmente, eles sabem, o presidente já falou para eles, todo mundo viu que estão esperando deles, vão jogar por eles. Jogar por eles, mas tem que jogar sim pelo treinador. A oportunidade que eles estão tendo, não sei se eles teriam. O Thiago Neves não, mas o Diego Souza, que teve todas as oportunidades, passou por todos os... É uma infinidade. Saiu, foi para a Europa, voltou ao Brasil, voltou para a Europa. Teve uma breve passagem na seleção também? Com o Tite. Falando em passagem, vai a um determinado lugar. O lugar certo para você na escolha do seu banco é o nosso banco, é o Banco do Rio Grande, é o Banco dos Gaúchos, é o Banrisul. Esse banco lhe proporciona diversos produtos. Um desses que está na tela para você aí, que é o Banrisul Saque Digital. Inclusive, se você é cliente do Banrisul e não baixou o aplicativo, baixe, porque você tem a segurança do Banrisul e todas as facilidades que esse aplicativo lhe oferece. Então, clique, simplifique com o Banrisul Saque Digital. Agora, se você não é cliente do Banrisul, você está perdendo, meu amigo. Então, se torne um cliente do Banrisul. Você está pensando em reorganizar sua casa, em reformar, em construir? Então, é lá na Ferragem Lampião. Você tem tudo lá em material de construção. Também uma grande variedade de lâmpadas, refletores, luminárias LEDs, setores de manutenção de áreas industriais a condomínios e empresas. É um mix total nessas áreas. Também vai pintar sua casa, do litoral, que o pessoal reabriu as casas no litoral, aqui mesmo em Porto Alegre, na sua cidade. Então, a Ferragem Lampião são mais de 2.000 tonalidades de tintas que você tem à sua disposição. Televendas, teleentregas, então aí os contatos, o site, o telefone. Aqui em Porto Alegre, fica na rua Alberto Silva, 85, quase pertinho, junto a CIS Brasil, ali, um atendimento VIP personalizado, toda a equipe do Gilberto João Carlos à sua disposição, estacionamento na porta, todas as facilidades que a Ferragem Lampião lhe oferece. Por quê?
A própria frase, o slogan da Lampião diz tudo. Não ande em vão, vá direto ao Lampião. Porque, se for em outro, corre o risco de não encontrar. Lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa e tudo que você imagina. São mais de 30 anos no mercado, né? Isso já basta para dizer o que é a ferragem Lampião. Nossos 2 toques também para Gimo. Qualidade comprovada com os produtos da Gimo. Vamos para um rápido intervalo, voltamos em seguida aí para o último bloco dos nossos 2 toques e bola rolando lá em Ijuí. E o São Luís vai vencendo o Internacional por 1-0, gol a 1 minuto de jogo, gol do Michel. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso 2 toques desta quarta-feira, a bola rolando lá, o São Luís vai vencendo o Internacional por 1-0 em Ijuí. Nossos 2 toques com o Sérgio Vasquez, Flávio Fiorin e Hugo Larroque. Os canais 24, 524 da NET, as principais cidades do Rio Grande do Sul, que você assiste, né? Para o mundo, vamos através das plataformas digitais, só você digitar RDC TV, você assiste qualquer lugar do mundo onde você estiver. O Instagram também da RDC, para acompanhar os bastidores, e o meu pessoal, Cadu Oliveira. 2 toques, você me adiciona lá para a gente conversar sobre as coisas do futebol. Nossos 2 toques para a Ciência, Estética e Saúde, que é um espaço totalmente voltado aí para a saúde, para o bem-estar, para a autoestima, especializado em diversos procedimentos faciais, corporais, também tem nutrição estética esportiva, micropigmentação capilar para você amenizar e acabar com a sua calvície, estão aí os contatos, telefone, mas acesse as redes sociais, principalmente o Instagram, o Facebook, mas principalmente o Instagram. Você vai ver os diversos procedimentos que a Ciência, Estética e Saúde tem para lhe oferecer. Nossos 2 toques também para o Grupo Aspecir, que é todos os ramos seguros, assistência financeira e previdência, o patrocinador oficial, o pilar do São José. E também para a Gimo, produtos, qualidade comprovada com os produtos da Gimo. O Grupo Aspecir, que é o patrocinador oficial, pilar do São José, o São José que tem esse jogo amanhã, né? Na Arena, 21h30 também. 21h30. 21h30, né? O São José que esse ano disputa a Série C, mais uma vez, do Campeonato Brasileiro e também a Copa do Brasil, né? Joga com o glorioso Calcaia. Calcaia? Tomara que não caia. Não. Mas vamos lá, Pode empatar fora, que está classificado. É verdade. Mas a gente acompanhou o gol de Galhardo. O Inter acaba de empatar o jogo, então o Galhardo aí, Thiago Galhardo, que substitui o Paulo Guerreiro, empatando o jogo lá em Juí com o São Luís. Mas vamos ouvir o Thiago Neves, a gente acompanhou o Diego Souza no bloco anterior, o Thiago Neves também falando sobre as suas condições, já que ele foi muito polêmico em relação a isso, também sobre o Renato, né? Que o Renato tem que ser meu amigo, meu vizinho, amigo da família, enfim, ele falando sobre isso. Eu acho que eu não parei, né? Depois, nas férias, eu continuei treinando, Conseguiu lá para ele tentando manter a forma. É claro que estou bem atrás dos outros, porque já tem ritmo de jogo, já estão com bem mais preparados do que eu, mas acredito que uma semana e meia, acho que eu já posso estrear. E vai depender também do preparador físico, do Renato. Eu acho que acho que um treinador, quando ele conhece o jogador, ele sabe o que está falando. Acho que óbvio que não foi só o Renato, teve o Klaus também, o presidente. Teve bastante gente envolvida. Óbvio que quando o treinador liga e escuta o jogador que está querendo jogar, e ainda mais depois de tudo que aconteceu comigo ano passado, então para mim também está sendo um desafio. Ele está depositando uma confiança em mim e eu espero que eu possa fazer o que eu mais sei fazer, o que eu sei de melhor, o que eu fiz com ele de melhor na época do Fluminense. Eu espero dentro do campo jogar, mostrar o jogador que eu sou e espero ser o mesmo jogador que fui com o Renato em 2008. A amizade do Renato também, eu acho que isso aí conta muito, né? Já é o que eu disse, de repente vai ter que jogar pelo próprio treinador. Vamos lá para algumas mensagens. Anara, abraço meninos. Santiago do Chile. Opa. O Marcelo, Dali Colorado. Humberto, boa noite, Cadu e convidados. Vinícius Silva, estamos assistindo. Humberto e o Vinícius Silva. A Débora, boa noite, Cadu e pessoal, sempre ligados. Vamos lá. O Valdemar, é muito mimimi com esse técnico do Inter, é o que o Serginho tem falado aí, ó. O Chaguinha Ferreira, alguém tem notícia da negociação do Arangues? O Internacional já teria um pré-contrato assinado, só falta. Quem está complicando a situação aí é o empresário do jogador. Mas tudo se encaminha que tenha um final feliz.
O Romeu, bonita camisa, hein, Fernandinho? Pô, gostou? Bonita camisa, hein, Fernandinho? Espetáculo. O Claudinho Inter São Luís, aí pergunta... Mas é a tua ou a minha? Não, para mim, né? Ah, tá. Boa noite a todos. Também Só é para linda. lembrar... Boa A noite. que é bonita, das O Hélio cores da Camargo, RBC. boa noite a todos. Só para lembrar a nação colorada, hoje tem Inter. Estão empatando aí. 1-1. A Tatiana Jardim, grande Sérgio Vasques, o Hélio Camargo, o Copinha já é passado, mas nós gaúchos estamos orgulhosos de ter uma final inédita, um Grenal para ver e rever. Não tenha dúvida, olha, um Grenal extraordinário aí, foi um show aí para o restante do Brasil, até porque um jogo aberto, um jogo limpo, um jogo as duas equipes buscando. A Cátia, o Ciro, grande Ciro Vives da audiência, grande hein? Ciro Abraço, Vives. Esse é bom. Um abraço, Ciro. O Hélio Camargo, estou convicto que o Inter entrará na fase de Libertadores. Terá que ter cuidados para não cometer o erro que teve o São Paulo. Mas confio muito no clube. É isso aí, ó. O Darcy Filho também está só na bituca ali. É a hashtag fica Darcy já. O Hélio Camargo. Vamos lá, então, eu tenho hoje aqui, ó. O Serginho trouxe o gurizinho dele hoje. Né? Opa! É um futuro jornalista. Guri da Né? base, Então ele veio. Não, depois eu vou explicar. Eu trouxe o gurizinho dele. Vem cá, o Theo Castro, vem cá. Ele Acertou o nome. Parabéns. O Theo Castro. Eu disse errado. Não vai comentar ele, fica aqui. E ele é um futuro jornalista, né? Então veio para acompanhar aqui os bastidores do nosso programa. Tu está sabendo que tu vai encontrar pela frente. E quer ser jornalista esportivo, né? Quero ser né? jornalista esportivo. Então, o que tu acha da dupla Grenal? Vamos ver se tu é do ramo mesmo. Né? Vamos começar pelo Grêmio. O Grêmio está forte, nessa temporada contratou bem, embora não seja muito a favor dessas contratações de jogadores de mais idade, mas pelos moldes que foram, a contratação foi muito boa. E mais o Orejuela, esse jogador colombiano, lateral, que o Grêmio contratou do Cruzeiro. O Cruzeiro fez uma contratação em definitivo, fez uma contratação em definitivo, mas não tem dinheiro para pagar o salário dele, por isso transferiu para o Grêmio o jogador por empréstimo. E o Internacional? O que tu acha dessas chegadas? O Internacional, como é que tu projeta aí com aqui esse mimimi? O Serginho já estava também falando do Cudê aí. O que tu acha? Cara, o Cudê é um jogador muito... Técnico. O Cudê é um treinador muito ofensivo e de muita intensidade. Isso já se reparou no jogo contra o Pelotas, que foi com o time principal. E fiquei muito animado com o time. E as contratações do Inter aí? Marcos Estou te batinando aqui, tu já tem futuro aí para ser jornalista. Estou vendo que tu é bom aí de retórica aí. O Marcos Guilherme, para mim, é a melhor contratação de todas. Ele tem que responder ainda. No jogo contra o Pelotas, ele foi o que menos respondeu. Já o Galhardo, para mim, é o que tem dado a maior resposta. E o Bosquila? O Bosquila é um jogador ele é um jogador de armação, né? E espero que ele dê resposta, porque atualmente o elenco do Inter só tem o D'Alessandro de jogador de marcação, de armação de jogo. Tá aí, ó. Esse aí é o gurizinho do Serginho que ele está trazendo hoje para conhecer os bastidores. Os bastidores, né? Deu para perceber. E tu é muito estudioso em relação, não só a dupla Grenal, todos os times aí. Eu estudo bastante. Tem bastante conhecimento. É. Tá bom. Tá bom? Tá satisfeito com o teu gurizinho? Da base. Esse é da base. Você é da base? Você é jornalista da base. Não vou perguntar o teu time, já que tu quer ser jornalista esportivo, não tem time. É isento. Tu tá de sacanagem. O Theo Não, vou dizer, Márcia, um beijo. O Theo é sobrinho da Márcia, a namorada do Serginho. É verdade. Tá? Então agora tu aproveita e acompanha Joias na TV à meia-noite para te comprar joias, né? Que eu sempre digo, para a mãe, para a esposa, para a namorada, para a filha, para a amiga, e compra para a Márcia. Tá? Que espetáculo. Ponto final. Valeu, Theo. Ó, fica aí, continua aqui, fica aqui, vamos encerrar o programa junto aqui, até porque te prepara, hein? Já que tu quer ser jornalista, é uma bela carreira e tu tem que gostar muito realmente do que faz. E ela... Não, Fiorinho. Verdade, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem nada. Tem Instagram, que ele faz desafios do Instagram dele e tudo. Isso aí. Qual é o teu Instagram, ligeiro? Meu Instagram é @TheoCastroMDS. Tá bom. Ponto final. Como sempre, saímos daqui, vamos para o Barranco acompanhar o restante do jogo Internacional, que vai empatando aí com o São Luís em 0-0, lá, em 1-1 lá em Juí.
O Barranquinha, o Complexo do Barranco sempre à sua disposição. Eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Moto. 2 endereços à sua disposição. Avenida Ipiranga 81 13 e a revenda da Avenida Ceará 370. Hoje teve o lançamento oficial de um carro espetacular. É o Kia Rio. Passe lá, uma das 2 revendas das lojas da Kia São Motos, para conhecer esse carro espetacular. Vá lá conhecer, visite e conheça o novo Kia Rio. Agora, uma balada, não quer saber de blitz, vai para um cinema, o teatro não quer saber de estacionamento, aí é Teletaxi, 32, 26, 19, 19, 24 horas à sua disposição. O que é mais importante, que é fundamental, é a segurança, quem lhe leva e quem lhe trata. Na sequência, chegando aí com o Silvio Lopes, cruzando as conversas, logo após meia-noite, Joias na TV, na TV com Rossana Rocha. Após a 1 da madrugada, tem o reprise do 2 toques. Na sequência, o Virando o Jogo com o Rogério Amaral e toda a programação da RDC TV. Não nos abandone, continue aqui com a programação da RDC TV. Isso aí. A todos vocês, um grande final de noite. Tchau, tchau. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas.